Bendito seja o profeta por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. Trezentésima, 39ª noite. À hora acertada, Dinazarda acordou sua irmã Sherazade para que continuasse com a história de Aladim que tinha iniciado na noite anterior. E assim Sherazade prosseguiu. Deixou-os o mágico africano rir e gritar quanto quiseram. Sem demorar-se mais tempo nos arredores do palácio de Aladim, afastou-se dele insensivelmente, sem barulho, isto é, sem gritar e sem falar mais em trocar lâmpadas novas por velhas. Não queria outra senão a que levava. Por fim, o seu silêncio fez com que os rapazinhos se apartassem dele e o deixassem ir. Saindo da praça que havia entre os dois palácios, meteu-se pelas ruas menos frequentadas e, como não tivesse já precisão das outras lâmpadas nem do cesto, abandonou-as, bem como o cesto, ao meio de uma rua, onde viu que não havia ninguém. Então, logo que se meteu na outra rua, apressou o passo até que chegasse a uma das portas da cidade. Continuando o seu caminho pelo arrabalde, que era mais extenso, fez algumas provisões antes de sair dele. Estando já no campo, desviou-se da estrada para um lugar não frequentado de gente, onde se deixou estar até no instante que julgou a propósito para acabar de executar o plano que trouxera. Não fez coisa do cavalo que deixara no Cã, onde alugara um quarto. Pareceu-lhe ficar bem indenizado com o tesouro que acabava de adquirir. Passou o mágico africano o resto do dia neste sítio, até que escurecesse inteiramente. Tirou então a lâmpada do seio e friccionou-a. Apareceu-lhe logo o gênio. Que queres? Perguntou-lhe. Eis-me aqui pronto a obedecer-te como teu escravo, e de todos os que têm a lâmpada na mão, eu e os outros seus escravos. Eu te ordeno, replicou o mágico africano, que nesta mesma hora o palácio que tu ou os outros escravos da lâmpada construíram nesta cidade, tal como está, com tudo que nele há, vivo, seja arrebatado comigo ao mesmo tempo para tal lugar da África. O gênio, sem responder-lhe com a ajuda de outros gênios, escravos da lâmpada, como ele, transportaram em muito pouco tempo o mágico, o palácio e tudo quanto nele havia ao próprio lugar da África que lhe fora indicado. Deixaremos o mágico africano e o palácio com a princesa Badu-Badur na África para falar do susto e pasmo do sultão. Levantando-se o sultão, não deixou, segundo o seu costume, de se dirigir ao gabinete aberto para ter o gosto de contemplar e admirar o palácio de Aladim. Lançou a vista para o lado onde ele estava edificado e viu somente uma praça vazia, tal como era antes que o tivessem nela construído. Pareceu-lhe que se enganava e esfregou os olhos, mas não viu mais que da primeira vez, ainda que estivesse o tempo sereno, limpo o céu, e que a aurora que tinha principiado a aparecer tornasse muito distintos todos os objetos. Olhou para a direita e nada viu também. Foi tão grande o seu pasmo que ficou largo tempo no mesmo lugar, voltados os olhos para a parte onde estivera o palácio, procurando o que não podia compreender, isto é, saber como podia suceder que um palácio tão grande e tão aparatoso como o de Aladim, que vira quase todos os dias desde que fora construído com sua licença, e recentemente no dia antecedente, tivesse desaparecido, de modo que não restasse dele o mínimo vestígio. Não me engano, dizia consigo. Estava no lugar que estou vendo. Se tivesse desabado ou se a terra o tragasse, ver-se-ia algum sinal, de qualquer modo que isto acontecesse. E ainda que convencido que o palácio não estava ali, não deixou todavia de esperar algum tempo mais para ver se com efeito não se enganava. Retirou-se finalmente
e depois de novamente observar antes de afastar-se, voltou ao seu quarto. Ordenou que chamasse um grão-vizir a toda a pressa e assentou-se, todavia, com um espírito agitado de pensamentos tão diversos que não sabia que partido tomasse. Não fez o grão-vizir esperar o sultão. Veio com toda a precipitação que nem ele nem os seus repararam, ao passar que o palácio de Aladim não estava já no seu lugar. Os mesmos porteiros, abrindo a porta do palácio, não repararam nisso. Chegando-se ao sultão, senhor, disse-lhe o grão-vizir, a pressa com que vossa majestade me mandou chamar me faz julgar que algum caso extraordinário aconteceu, visto que não ignora que hoje é dia de conselho e que eu não devia faltar a vir fazer a minha obrigação daqui a poucos instantes. O que aconteceu é, na verdade, extraordinário, como dizeis. Tu convirás nisso. Diz-me, onde está o palácio de Aladim? O palácio de Aladim, senhor, respondeu o grão-vizir com admiração. Acabo de passar diante dele. Pareceu-me que estava no seu lugar. Um edifício tão sólido como aquele não muda de lugar tão facilmente. Vai indagar isso do gabinete, respondeu o sultão, e vem dizer-me se o viste. Foi o grão-vizir ao gabinete aberto e aconteceu-lhe a mesma coisa que ao sultão. Tendo-se certificado bem que o palácio de Aladim não estava já onde estivera e que dele não aparecia o menor vestígio, tornou-se a apresentar ao sultão. Então viste o palácio de Aladim? Perguntou-lhe o sultão. Senhor, respondeu o grão-vizir. Pode vossa majestade lembrar-se que tive a honra de dizer-lhe que este palácio, que era objeto da sua admiração, com as suas riquezas imensas, era obra de um mágico, porém não quis vossa majestade dar atenção nisto. O sultão, que não podia desconvir do que o grão-vizir lhe representava, encolarizou-se muito, pois não podia desculpar a sua credulidade. Aonde está, disse ele, este embusteiro, este malvado que lhe mando cortar a cabeça? Senhor, replicou o grão-vizir, há alguns dias que veio despedir-se de vossa majestade. É preciso mandar-lhe perguntar onde está o seu palácio. Não o deve ignorar. Seria tratá-lo com muita indulgência, replicou o sultão. Vai dar ordem a 30 dos meus cavaleiros que me tragam um carregado de ferros. Foi o grão-vizir cumprir as ordens do sultão, dando ao seu cabo as instruções que deviam seguir para que não lhe se escapasse. Partiram e encontraram Aladim a 5 ou 6 léguas da cidade, que voltava caçando. Disse-lhe o oficial, chegando-se a ele, que o sultão, impaciente de vê-lo, os mandara para o manifestar e voltar com ele acompanhando-o. Não teve Aladim a menor suspeita do verdadeiro motivo que trouxera este destacamento da guarda do sultão. Continuou o caminho caçando, mas quando estava a 1 légua da cidade, o destacamento cercou e o cabo, dirigindo-lhe a fala, disse-lhe: Príncipe Aladim, com grande pesar é que vos declaramos a ordem que temos do sultão de prender-vos e de levar-vos à sua presença como criminoso de Estado. Nono vos suplicamos que não tomeis a mal que façamos a nossa obrigação e que nos perdoeis. Vendo que amanhecia, parou Sherazade de continuar nesse instante. Shahriar, curioso por saber o fim que Aladim teria, teve que se levantar e ir ao seu conselho, mas pediu que Sherazade continuasse na noite seguinte com a história, pois queria saber o que dela sairia. Ah, pobre Aladim, que terrível situação! Seu palácio e sua amada foram levadas por esse maléfico mágico africano que os carregou para a África. Será que Aladim conseguirá recuperá-los? Ou será que o sultão não perdoará Aladim e mandará matá-lo? Veremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.